Misit Deus, filium suum, ut adoptionem filiorum recipiremus. Deus enviou o seu Filho para recebermos a adoção de filhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Verandas religiosas, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, também você que nos acompanha de sua casa pela internet, nós ainda nesse domingo da oitava de Natal, ainda estamos imersos na grande alegria do grande mistério que se realizou há poucos dias, do Filho eterno de Deus, o Verbo eterno do Pai, que assumiu a natureza humana, se fez um de nós. Nas palavras de Santo Agostinho, Deus se fez homem para que o homem participasse da natureza divina. Deus se fez, o Filho de Deus, se fez filho do homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. A grande mensagem para nós neste domingo, a grande lembrança que a igreja e a liturgia trazem para nós é justamente essa troca que se realiza entre a divindade e a humanidade. O Filho de Deus é dado ao homem para que o homem, através desse nascimento, pudesse ser filho de Deus. São Paulo, na epístola de hoje aos Gálatas, nos dá a chave para compreender o sentido profundo do Natal através dessa filiação divina. Ele diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Antes de Cristo, diz o apóstolo, o homem era como um herdeiro menor de idade. Ele possuía as promessas, mas não a posse. Tinha direito à herança, mas ainda vivia como servo, como um escravo. Não havia diferença entre o filho do herdeiro e o escravo, porque o filho do herdeiro ainda era menor de idade, ainda dependia de tutores, ainda não podia exercer com liberdade e com plenitude a sua herança. No Antigo Testamento, a lei educava, preparava, conduzia, mas ainda não dava a filiação plena. Ainda não dava para o homem a graça plena de Deus. O homem conhecia Deus como Criador, como Senhor, como legislador. Mas o homem ainda não conhecia Deus como Pai. O homem ainda não podia chamar a Deus de Pai, porque Deus ainda parecia estar muito distante do homem. O homem ainda debaixo da lei do pecado não podia se aproximar com tamanha confiança de Deus. E é exatamente isso que o Natal vem mudar. É exatamente isso que o nascimento de Jesus vem transformar no mundo. O Filho eterno do Pai, o Verbo eterno de Deus, assume a nossa carne, assume a nossa natureza para nos introduzir na sua própria filiação divina. Não somos feitos filhos de Deus apenas por metáfora, nem como um simples título de honra, mas por uma adoção real, sobrenatural, que nos comunica a vida do próprio Deus. É algo ainda mais profundo do que a natureza, do que a adoção humana que nós conhecemos. Quando uma família adota uma criança, aquela criança faz parte da família, aquela criança se torna legalmente filha daquela família, mas aquela criança não tem o sangue daquela família, aquela criança não tem a genealogia daquela família. Mas com a adoção divina é algo mais profundo do que isso,
Porque nós não só apenas somos adotados por Deus de modo legal, mas nós recebemos a mesma vida divina, a mesma participação na vida de Deus. Por isso que São Paulo hoje pode afirmar na sua epístola aos Gálatas: já não és servo, mas filho. E se filho, é também herdeiro por Deus. Essa filiação não nasce do sangue, nem da vontade humana, mas da vontade do próprio Cristo, como nós escutamos no Evangelho no prólogo de São João. Quando nós acolhemos Jesus, quando nós o recebemos, Ele dá a nós o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus é filho por natureza, nós somos filhos pela graça, por dom de Deus, pelo amor de Deus. Jesus nasce de Maria para que nós pudéssemos nascer de Deus. É um novo nascimento, um novo começo, uma nova vida que se inicia em nós no dia do nosso batismo. O Evangelho de hoje, São Lucas nos mostra essas verdades em imagens também muito concretas e cheias de luz. Simeão, ele toma o menino nos seus braços e proclama que ele será sinal de contradição, será luz para iluminar as nações. Nós vemos também no Evangelho a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Jesus que cresce, que se fortalece, que se enche de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele, estava com ele. E tudo isso acontece na humildade do lar de Nazaré. O Filho de Deus não vem cercado da glória humana, mas do silêncio, da obediência, da vida escondida. É uma grande lição para nós que somos filhos adotivos, que devemos imitar a vida do Filho divino de Jesus. A nossa vida divina, a nossa filiação divina se vive na confiança, na obediência, na simplicidade. Maria e José aparecem cheios de admiração diante de Deus, diante daquelas coisas que Deus realiza naquele menino. E sem compreender tudo isso, acolhem, guardam, confiam em Deus e cuidam daquela criança. E assim também acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, não entendemos para onde às vezes estamos andando na nossa vida, mas sabemos que temos um Pai. Sabemos que temos um Pai no céu que cuida de nós, que é todo poderoso, que está olhando, velando, cuidando de nós. O cristão não vive o sofrimento como um abandono de Deus, não vive a doença como um castigo, não vive a obediência como um escravo, nem a morte com o desespero. Mas ele vive tudo isso como filho de Deus, que confia no seu Pai, que sabe que Deus Pai cuida dele, é todo poderoso, ama esse seu filho, e se permite alguma adversidade, sabe que é para a nossa salvação, sabe que é para o nosso bem, para nós alcançarmos o céu, para a nossa felicidade. Portanto, quando a gente sofre alguma coisa nessa vida, nós sofremos com amor e confiança, porque temos um Pai no céu. Porque nós podemos dizer, como diz São Paulo, Abba, Pai, não só Pai, mas Papai, Paizinho. Essa é a tradução dessa palavra hebraica, Abba. Não, é o diminutivo de Pai, é como se chamássemos Deus de Papai. O Natal não é uma mera recordação do nascimento de Cristo. É a celebração também do nosso novo nascimento em Cristo. Nós recebemos o Espírito que clama em nossos corações. Não um grito de medo, mas um clamor de confiança. E a gente precisa se comportar como filhos de Deus. Permitam-me contar uma pequena historinha. Conta-se que um dia um rei, andando na rua da sua cidade, perto do palácio, encontrou um menino
pobrezinho, pequeno, órfão, vivendo sozinho naquelas ruas, na cidade, no meio do frio, do abandono, com fome. Movido de compaixão, o rei levou aquela criança, aquele menino, para o palácio e o adotou como filho. O menino passou a morar entre os príncipes, sentar-se à mesa real, vestir roupas novas, roupas finas, roupas suntuosas. Mas, por muito tempo, aquele menino ainda continuava a agir como um mendigo. Escondia o pão nos bolsos, dormia no chão, tinha medo de se aproximar do rei, fugia um pouco das pessoas. E um dia, o rei se aproximou dele e perguntou: meu filho, por que você está agindo assim? E o menino respondeu: porque eu tenho medo de ser mandado embora. O rei então abraçou aquele menino e disse: meu filho, enquanto eu for o teu pai, esta casa é tua. Enquanto eu estiver aqui, você será meu filho. Enquanto eu estiver aqui, você nunca será mandado embora. Amados irmãos, nós somos esse menino que o Rei dos Reis olhou para nós, a nossa miséria, o nosso sofrimento e nos adotou, nos levou para dentro da sua casa, nos levou para dentro da sua igreja, nos levou para dentro do seu palácio, para que nós pudéssemos ser seus filhos. Mas acontece que às vezes a gente não se comporta como filho de Deus. A gente continua vivendo como se a gente fosse um mendigo, um miserável. Deus nos arranca do pecado e às vezes a gente continua vivendo com aquelas coisas do pecado. Agnosce, ó Cristiane, dignitatem tuam, gritava São Leão Magno na noite de Natal: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Já não és mais um pecador, és filho de Deus. Portanto, se comporte como filho de Deus. Deixe o pecado e experimente viver essa adoção divina. Seja de fato filho de Deus. Experimente essa felicidade de ter a confiança em Deus Pai. Isso é que nós devemos fazer nesse domingo, amados irmãos, dentro da oitava do Natal. Olhar para o menino Jesus com confiança, aprender a sermos filhos de Deus, imitando a sua vida. E a não nos comportarmos mais como pecadores, vivendo na lama do pecado, mas olhar para o céu com confiança. Viver de fato como filhos de Deus, de acordo com a dignidade que nós recebemos, para que nós possamos clamar com toda a confiança em Deus Pai. Ó meu Pai, salvai o seu Filho, olhe para o seu Filho. E assim nós nunca teremos medo de sermos abandonados por Deus, de sermos expulsos do paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.